Bom dia, hoje é quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Inflação oficial do país sobe em novembro, puxada pela alta no preço dos alimentos. Aprovado no Senado, texto sobre taxação de apostas esportivas volta para a Câmara dos Deputados. E no Brasil, 1,5 milhão de pessoas trabalham por meio de plataformas digitais e 77% atuam por conta própria. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que regulamenta e tributa o mercado de apostas esportivas online, as chamadas bets. Pelo texto, passarão a pagar impostos as apostas em resultados de eventos esportivos reais, como partidas de futebol e de vôlei, em que é definido, no momento da jogada, quanto o apostador pode ganhar se acertar o palpite. A tributação é de 12% sobre o faturamento das empresas. E elas também terão de pagar uma outorga de até 30 milhões de reais para funcionarem legalmente por 5 anos. E poderão operar com até 3 marcas comerciais. Os apostadores também vão pagar 15% de imposto do valor da premiação acima de R$ 2.112, que é a faixa de isenção do imposto de renda. E com as mudanças feitas no Senado, a arrecadação prevista pelo governo caiu de 6 bilhões para 700 milhões de reais em 2024. E como a votação demorou para acontecer, o governo não terá arrecadação sobre as apostas este ano, como previa. O texto volta à Câmara para nova análise. E o Sebrae quer investir em 2024 pelo Sebrae Tech, 400 milhões de reais para levar inovação e soluções tecnológicas a micro e pequenas empresas brasileiras. O portfólio do programa apresenta novidades como aplicação de inteligência artificial, implementação de boas práticas ESG e acessibilidade no atendimento. Os recursos contemplam pelo menos 70 mil negócios e subsídios que chegam até 90% do valor das consultorias. A nova fase do Sebrae Tech marca o 20º ano do programa. E aumentou o número de plataformas que conectam prestadores de serviços e clientes. Se você tem algum serviço para oferecer, esses aplicativos são uma forma de gerar ou complementar a renda. Vamos conferir na reportagem de Márcio Campos. Hoje são 8 cachorrinhos na casa da Sandra. Há 8 anos ela hospeda pets em casa e com o serviço fatura em média R$ 5 mil por mês. Parte dos clientes dela vem por um aplicativo que aproxima os hóspedes e os anfitriões. Eu não preciso me preocupar com o pagamento. O pagamento é todo feito, todo mediado pelo aplicativo. A minha preocupação, ou a minha parte, é a melhor, que é ficar com eles, cuidar dos bichos. É a tecnologia conectando quem precisa resolver um problema e quem pode trazer a solução. Os prestadores de serviço estão cada vez mais presentes aqui, nos aplicativos. Estima-se que no Brasil, 1,5 milhão de pessoas trabalham por meio das plataformas digitais. Desses, 77% trabalham por conta própria e 9% são empregados do setor privado sem carteira assinada. Tem ainda quem usa os aplicativos para oferecer diferentes tipos de serviços como faxina, marido de aluguel, assistência técnica, aulas particulares e serviços de corte e costura. A Manicure Lajara não atende em ponto fixo e não depende da estrutura de um salão. Financeiramente é muito bom, né? Eu sou mãe solo, tenho algumas questões. Principalmente com relação a networking, assim, foi transformador na minha vida. As pessoas que estão prestando serviço no aplicativo, elas são pessoas treinadas, testadas, traz uma comodidade por elas, né, terem todos os materiais necessários. Para mim é muito interessante receber a pessoa na minha casa. E a gente segue falando de inovação e tecnologia. A inteligência artificial pode transformar radicalmente a forma como as empresas operam. Ela pode automatizar tarefas repetitivas, melhorar o atendimento aos clientes e oferecer informações valiosas a partir da análise de dados.
E o mais interessante é que esse recurso está disponível para empresas, para as micro, para as pequenas e médias empresas, por meio do ChatGPT. Tema da nossa conversa agora ao vivo com o Ivan Fernandes, sócio fundador e CEO da JIC Brasil. Ivan, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. É um prazer fazer parte aí do dia, da manhã, do Jornal Empreendedor e esclarecer um pouco mais, trocar informações sobre esse assunto tão relevante que está tomando, na verdade, a pauta de muitas empresas, né? É verdade, Ivan. Um prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Ivan, me corrija se eu estiver enganado, o ChatGPT, ele nasceu ali em meados de 2022. O que é que seria essa ferramenta? Na verdade, ele foi feito pela empresa OpenAI e a ideia dele era pegar as informações, compilar e tratar todas elas como se fossem uma maneira mais simples de você ter acesso a estudos, ou seja, informações repetidas é mais fácil de você analisar e tirar todo o proveito dessas informações com respostas claras e certas, mais assertivas, não é? Entendi. É gratuito? Como é que o empreendedor aqui que está nos assistindo pode ter acesso a ele? Este é um tema fantástico. Temos duas versões dele, a 3.5 e a 4.0. A maioria das pessoas e dos empreendedores que vão testar acabam pegando 3.5 e fazendo um teste. Na verdade, esse teste que é realizado no 3.5 é um cérebro de um cachorro, é um cérebro pequeno. Quando nós temos o 4.0, a gente está falando comparável a um cérebro humano. Então, eu costumo dizer que, às vezes, é um custo de um estagiário por ano, um estagiário, eu digo, o custo de um salário de um estagiário ao ano, você consegue ter informações muito mais complexas e completas, tá? E na prática, Ivan, como é que o ChatGPT tem beneficiado aí micro e pequenas empresas? Na verdade, o que acontece é, muitas vezes as empresas precisam contratar especialistas. Então, ter um especialista contábil, um especialista em RH, um especialista em direito. E, na verdade, quando nós colocamos esse especialista do chat GPT para colocar as informações para dentro da empresa, nós conseguimos otimizar tempos, custo e ter uma riqueza muito grande de informações. O que acontece muitas vezes é que o empresário olha aquilo e fala assim: não tenho tempo de estudar ou de ver. Conforme o contexto que você vai dando àquilo ali, você consegue ricas informações, ao qual, por exemplo, eu vou dar um recurso que a gente consegue colocar. Nós documentávamos informações e tomava geralmente uma semana para a gente fazer a documentação de um software. Com a implementação do ChatGPT, a gente passou a fazer cerca de 5 documentações por dia, o mesmo profissional que fazia durante uma semana. Isso daí recorre assim a muitos negócios, não a todas as empresas, obviamente, nem a todos os setores, mas é muito proveitoso quando você sabe tirar proveito dela. Alguma preocupação, Ivan, de empreendedores? Uma preocupação de alguns empreendedores é justamente se esse ChatGPT ele vai substituir o trabalho humano. Ah, digamos que em alguns pontos, a competitividade vai levar a algumas substituições, mas, bem claro, é a diminuição de custo. Então, eu tenho uma área de RH na minha empresa. Ao invés de eu contratar muitas pessoas ou um estágio, eu consigo colocar uma capacitação melhor da pessoa e conseguir tirar proveito. Se vai ser em massa na operação, não acredito. Então, um repositor continua sendo um repositor, um empresário, uma pessoa que faz cabelo, uma pessoa que tem um pet shop continua sendo esse empresário. Agora, as informações que são mais repetitivas, que requerem ali uma compilação de dados mais automatizada, existe um grande risco e eu diria para essas pessoas, o quanto antes, aprender a mexer com o chat GPT, a ajustar ali algumas informações e extrair isso daí para que consiga ter uma prosperidade aí no seu trabalho. Mas para os pequenos empresários, eu diria que é a chance e a oportunidade de conseguir crescer tendo diminuído o seu custo, ser extremamente competitivo.
Qual o futuro da inteligência artificial aqui no Brasil? Olha, eu acredito que para o Brasil, devido às dificuldades naturais que nós temos de custos, impostos, informações, acredito que o ChatGPT venha a prosperar e muito junto com os empresários, porque a gente vive fora da zona de conforto como empresário. E isso daí faz com que a gente fale: como eu posso substituir um custo? Como eu posso melhorar uma performance, atender melhor um cliente, dar uma melhor informação? Então, o ChatGPT ele pega essas informações e consegue trabalhar melhor essa experiência do cliente. Eu acredito que o empresário brasileiro é criativo, é disruptivo e nos próximos anos eu vejo o empresário brasileiro utilizando muito melhor a ferramenta, extraindo informações e tendo essa competitividade muito acirrada, tanto nos mercados mais regionais, então desde uma cabeleireira, um veterinário, até nas grandes empresas que são setorizadas e precisam de uma qualidade melhor de serviços para o serviço do cliente interno. Um dos objetivos da ferramenta, então, é esse, né, Ivan? É reduzir os custos aí para os empreendedores e otimizar o trabalho no ambiente de negócios. Exatamente. Eu acredito que, além disso, a gente pode falar, como empresário, dessa informação do custo, otimização, qualidade, e também, quando a gente está falando para nossas famílias ali, a gente pode colocar estudos para jovens, a gente pode colocar estudo próprio, melhoria de capacitação nossa como empresário, é muito importante e muito relevante. Um exemplo simples que eu uso aqui, por exemplo, tem um tema de checklist. Eu uso checklist, eu não conhecia muito, e tem um livro chamado o Manifesto Checklist. E ele é inteiro em inglês, e muitas pessoas podem ter dificuldade. Então eu peço informações, por exemplo: "Olha, como eu tiro um checklist para minha operação no cliente a partir deste livro". Ele tira um resumo desse livro, pega a base da minha informação e dá um checklist. Muitas vezes, tem uma informação que chama que o próprio ChatGPT ele alucina. Ele vem com informações um pouco incoerentes. Então a gente olha, verifica essa informação e realmente você pode dar essa qualidade aí de informação ao cliente, ao seu processo, à sua operação. Perfeito, Ivan Fernandes, CEO da GIC Brasil. Agradecer sua participação conosco aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia. E no próximo bloco, Semana Nacional de Regularização Tributária oferece condições especiais de descontos e parcelamentos na dívida ativa. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo para todo o Brasil. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, subiu 0,28% em novembro. Ele foi puxado principalmente pelo grupo de alimentos e bebidas, que variou 0,63%. Em outubro, o IPCA havia fechado com alta de 0,24%. E em novembro de 2022, em alta de 0,41%. Com o resultado de novembro, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,68% na janela de 12 meses. No ano, acumula alta de 4,04%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Fazer compras de Natal pelo celular é um ótimo negócio para consumidores e empreendedores. Levantamento da Cupomania, site que ajuda as pessoas a economizar nas compras, revela que 83% dos consumidores online preferem fazer compras de Natal pelo celular. E o uso deles cresceu 11% com relação ao ano passado. Por isso, a agilidade na entrega é um dos pontos mais importantes para atrair e fidelizar os clientes. Uma logística que demanda muito profissionalismo e tecnologia, como mostra o repórter Giba Ismanioto.
A arrancada para as compras de Natal já foi dada e o trabalho para atender os pedidos é intenso. Essa loja é especializada em pijamas. As mesmas vendedoras é que preparam o site, vestem os produtos para as fotos e atendem os pedidos dos clientes. A gente às vezes experimenta o produto para conhecer como ele funciona, se ele veste bem. É tão legal que se você, por exemplo, comprar e não gostou, reclama com as próprias, né? Porque... Por aqui, a expectativa para o Natal é que as vendas aumentem 15%, incluindo a loja virtual. Uma pesquisa revela que 80% das pessoas que compram pela internet estão planejando gastar com presentes, um aumento de 5% em relação ao ano passado. Produtos de moda, eletrodomésticos, maquiagem e beleza estão no topo da lista. Nós temos também todo um sistema de troca muito fácil e muito rápido para o nosso cliente, então isso faz com que a compra fique mais fácil e a gente cada vez cative mais clientes para comprar na nossa loja. As lojas entregam os produtos para as distribuidoras, que correm contra o tempo. Agora a gente está aqui em São Bernardo do Campo e você nem imagina o tamanho desse centro de distribuição. São mais de 40 mil metros quadrados. E olha, para todo o Brasil, todo mês, saem daqui 10 milhões de entregas. Só que para o Natal, esse número dobra. Quase 2.000 pessoas trabalham para manter a engrenagem funcionando. A gente atende uma média de 400 a 450 clientes. Nós retiramos as cargas nas unidades com eles, trazemos aqui para o nosso centro de distribuição. Nesse setor, a separação dos pacotes em envelopes é por robôs. Identificam pelo código de barras para qual região cada encomenda vai. Mas o Vinícius continua importante nesse processo todo. Não recebe presente. Não, senão ninguém recebe presente e o pessoal fica sem e fica chateado, né? Sempre tem alguém à espera dessas caixas e é um trabalho essencial. As pessoas cada vez mais conectadas, né? E está sendo realizada em todo o país a primeira Semana Nacional de Regularização Tributária. As condições de descontos e parcelamentos variam. No caso dos inscritos na dívida ativa da União, é possível pagar 6% de entrada e até 114 prestações, podendo haver até, olha só, 100% de desconto no valor de juros, multas e encargos. A adesão é pelo portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Já as negociações com os fiscos locais são nos mutirões, realizados nos tribunais de justiça de cada estado. Agora vamos ao calendário de feiras e eventos na tela. A Celebrar Feira de Eventos está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro no Diamante Hall, em Cachoeira, do Itapemirim, no Espírito Santo. A franchise B2B será no dia 14, no Mercury Salvador Pituba, na capital baiana. A Feira de Saúde, Bem-Estar e Empreendedorismo será nos dias 14 e 15, no Jardim Caraíba, em Uberlândia, Minas Gerais. A Feira de Empreendedorismo das Pessoas com Deficiência será dia 16, em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. A ExpoSaf Feira Industrial será realizada de 14 a 17 em Senador Salgado Filho, no Rio Grande do Sul. A Feira de Talentos do Planalto, uma das 10 melhores feiras criativas, será no dia 16, no Edifício Planalto, em São Paulo. A Feira de Artesanato de Socorro acontece no dia 17, no Centro Cultural Movimento, na capital paulista. Com o final do ano chegando, é fundamental pensar no planejamento estratégico para 2024. As empresas precisam se preparar para o novo ano com antecedência, definindo aí os próximos passos com base na avaliação do desempenho organizacional deste ano. Assim, é mais fácil para os gestores seguirem um fluxo coerente com a realidade dos negócios. Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com ela, a Renata Montoni, instrutora do Método GTD, que está sempre aqui conosco. Renata, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem. Ano fechando, novo ano iniciando, precisa pensar nisso. É verdade, estamos aí terminando 2023 e aí eu te pergunto, Renata, qual a melhor forma de avaliar se o ano foi produtivo? Bruno, não dá para avaliar um ano só pelo volume de coisas que foram feitas, ou seja, não dá para você ter uma avaliação do ano baseado se um ano foi mais intenso ou menos intenso em volume de coisas feitas.
mas a avaliação deve ser feita em cima de metas e objetivos, se foram atingidos ou não. Então, se lá no início do ano foi feito algum tipo de mapeamento de metas que queriam ser atingidas, objetivos que queriam ser atingidos, fica mais fácil mensurar. Se não foi feito, precisa pelo menos dar uma observada como que foi o início do ano e aonde conseguiu chegar. Mas, principalmente, tirar os resultados disso. O que deu certo e verificar o porquê deu certo, e o que não deu certo e verificar o porquê não deu certo para usar para a estratégia para o próximo período de 12 anos. E aí onde entra, né, Renata, a importância do planejamento estratégico, né? Super importante isso. E para a gente fazer essa avaliação do próximo ano, precisa primeiro, que foi o que eu acabei de falar, observar de onde se parte, ou seja, onde eu estou, onde a minha empresa está. Aliás, essa avaliação pode ser feita até individualmente por cada profissional. Onde eu estou? Baseado onde eu estou, é de onde eu estou partindo, o que eu quero de crescimento para o próximo período, para o próximo bloco que estamos calculando aqui, então, 12 meses para frente. Estabeleça metas claras e quebre essas metas, por exemplo, em trimestres, porque fica mais fácil fazer o acompanhamento disso. E pegue o primeiro trimestre e divida nas ações necessárias para aquilo e faça disso um acompanhamento, para que a cada 3 meses, mais ou menos, você faça a checagem disso. Meta e objetivo não estão escritos em pedras. Ele pode ser reavaliado e a gente pode rever a rota no meio do caminho, se for necessário. Mas precisa ter um mínimo de algo para se mensurar no final do período final. E para 2024, que está logo aqui batendo a porta, quais as dicas para definir metas e objetivos? Observe crescimento, observe capacitação de pessoas, observe para que lado que o mercado também está indo. Essas metas, para que as pessoas não tenham excesso de metas, definam todas as possíveis e avalie quais que seriam mais voltadas para o crescimento que está se estabelecendo, que pode ser, dependendo do ramo, dependendo do olhar que se tem, pode ser variável, né? A empresa tem que olhar para onde ela está querendo ir, se é crescimento profissional, se é crescimento da equipe, se é capacitação das pessoas, se é crescimento em qualidade, se é crescimento em visibilidade. Estabeleça, definam poucas metas e caminhe diretamente para elas. Importante também, Renata, a gente destacar aqui que todo esse planejamento estratégico por parte do empreendedor, ele precisa também aí envolver aí toda a equipe dele, né? A equipe de colaboradores, né? Certamente. Por isso que é importante isso ficar mapeado e visível para os outros. É importante todos saberem o que eles estão atingindo. E, claro, aquele que é microempreendedor individual também definir aí essas metas, esses planos, esses objetivos para esse ano que começa logo mais, né? Certamente, importantíssimo. Cuidado com metas inatingíveis, cuidado com não definir metas e precisa revisar frequentemente para não tomar o cuidado de lá no final dos 12 meses olhar onde deveria ter chegado se não fez revisões durante o ano para caminhar para isso. Alguma dica final aqui para quem está em casa nos assistindo, principalmente para esses empreendedores de sucesso, Renata? Eu acho que fazendo um resumo, então, né? Metas claras, bom planejamento, revisões frequentes para conseguir chegar no final do ano e checar. Acho que são os 3 tópicos mais importantes para esse início mesmo. É isso aí, dicas importantes da nossa especialista Renata Montoni, instrutora do Método GTD. Mais uma vez, agradecer aqui a sua participação conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e até semana que vem. Até, nos vemos, um abraço a todos. É isso aí. E será anunciado hoje, no fim do dia, a nova taxa básica de juros da economia. A expectativa do mercado financeiro é uma redução dos atuais 12,25% para 11,75% ao ano. Se isso acontecer, será o 4º corte na Selic desde agosto. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã com Sebastião Garcia. Um excelente dia a todos, eu volto amanhã. Até lá. Tchau!